vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão sobre um problema sério que nós temos no Ocidente inteiro. A instaurada e já famosa positividade tóxica e o jovem místico. No vídeo passado eu comentei um pouco que a essência desse problema é o sentimentalismo. Se você quiser se aprofundar e saber mais, eu vou deixar aqui nos cards, onde eu explico direitinho para você. Esse vídeo ficou bem completo, ficou bem legal, então dá uma olhadinha lá. O jovem místico e a positividade tóxica é a mistura de uma herança hippie, um sentimentalismo exacerbado, uma dificuldade de amadurecer, com uma espiritualidade rasa e algumas pesquisas no Google sobre tradições orientais e indígenas. Aquelas pessoas místicas com vestimentas alternativas que ficam falando para você pensar positivo, que todos os problemas que existem são apenas coisas da sua cabeça. Saúdam o sagrado, qualquer coisa, dizem gratidão como quem diz bom dia, Tratam energia como se fosse algo de outra dimensão e banalizam a sexualidade e o relacionamento afetivo como se fossem brincadeiras. É extremamente importante não nutrir nada de ruim contra eles, muito pelo contrário. É muito interessante observar a diversidade, ao mesmo tempo o padrão, que se repete dentro desse universo. É um ótimo estudo antropológico e comportamental, mas existem problemas aí. E os principais problemas são: 1. Tornam tradições filosóficas e culturais antigas e sérias em clichês longe da realidade para a visão pública. 2. Deturpam conceitos importantes e fazem com que eles se mantenham fora do debate acadêmico. 3. Poluem o imaginário de pessoas que compram essas ideias, e se iludem com isso e no final acabam se frustrando e tendo apenas desespero, e em não encontrar aquilo que foi buscar justamente por causa dessa confusão toda. 4. Engrossa o caldo do sentimentalismo tóxico e da infantilidade pública. 5. Aumenta o número de charlatanismo, enganação e roubo. Fora todas essas 5 coisas que eu falei, existem várias outras, mas essas são as que, na minha opinião, têm mais intensidade e são mais nocivas. Então entenda, o que é misticismo? É algo misterioso, algo que não conseguimos dar explicação. Mas não é porque você não sabe explicar que não haja uma explicação. Então, quando as pessoas caem em assuntos um pouco mais subjetivos, delicados e difíceis, é natural que elas recorram ao misticismo ou ao esoterismo. É óbvio que existem muitos conceitos por aí que são místicos e estão, na maioria das vezes, atrelados a algo espiritual, religioso. Mas não necessariamente todos os assuntos devem ser místicos. Muitos dos que são tratados dessa forma, na verdade, não são. Se você se interessa por tudo isso, tome muito cuidado com os modismos e com os influenciadores digitais. Busque referências sérias sobre esses assuntos. Preferivelmente professores, autores, grandes mestres, pesquisadores que estão há muito tempo na ativa. Faça comparações com outros atores, analise a profundidade dos temas, mantenha sempre um filtro apurado, diminua o máximo possível da sua visão romântica e apaixonada sobre determinados assuntos. Sempre continue estudando. Nunca pense que um conhecimento específico é suficiente e não é preciso estudar mais. E atente-se com a sua arrogância. Muitas vezes nós queremos comprar verdades baratas que servem apenas de base e dão força para os nossos sentimentos e pensamentos confusos. Mas isso é puro auto-engano. E o resultado, em longo prazo, é sempre frustração e confusão mental e sentimental. Nós do The Rose Method, dentro de toda essa gama filosófica, cultural e conceitual que existe no The Rose Method, nós falamos de chakras,
de bioenergia, canais energéticos, falamos de karma, de filosofia hindu, meditação, estados de consciência e vários outros temas que a maior parte das pessoas levam para o lado espiritual e místico. Mas nós levamos para o lado mais racional, prático e simples possível. Tudo se dá através do prisma que a pessoa inicia os seus estudos. Se você tiver um ponto de vista espiritual e místico, tudo vai ser dessa forma na sua vida. Você vai enxergar tudo na sua vida dessa forma. E como consequência, você vai crer, em um monte de coisas. E a crença é algo delicado. Mas se você tiver um olhar um pouco mais cético e se dispuser a entender os fenômenos de uma forma lúcida e racional, tudo tende a ser um pouco mais compreensível. E a possibilidade de você realmente saber a verdade sobre as coisas é maior. E eu não estou falando que crer é algo forçosamente ruim, tá? Eu só estou falando que crer em alguma coisa, na maioria das vezes, vai te levar ao erro. Ou então a um fanatismo, como de uma seita. Porque isso está sustentado pelo sentimento, pelo desejo. E não pela razão, e não pela verdade, muito menos pela intuição, sabe? É óbvio que se você tem essa característica de ver tudo de uma forma meio mística, assim, e tá feliz, tranquilo, continua assim. Só toma cuidado, ok? Para não ser um fanático e para não ficar acreditando em qualquer coisa. Quando nós temos uma cultura fraca, quando nós não temos valores sólidos e quando não buscamos a verdade, nos abrimos a qualquer crendice levianamente justificável. E um outro problema desse universo é a misturança. A tendência das pessoas que caem nesse universo é de misturar, por exemplo, filosofias que muitas vezes são antagônicas, com religiões que muitas vezes têm conflitos entre elas, com técnicas e várias outras coisas diversas que podem existir. E tudo sem metodologia ou conexão alguma, de forma completamente aleatória e de acordo com o que a pessoa acha interessante, sem fazer estudos profundos, sem organizar as ideias. Ou seja, é qualquer coisa sem muito fundamento. Então, muito cuidado com a mistura das coisas. Especialize-se em algo, sabe? É preferível que você se especialize em algo verdadeiro, algo original, algo que você se interessa, do que saber muito pouco sobre várias coisinhas. Então, essa é a reflexão sobre esse padrão que está se repetindo e crescendo muito, da positividade tóxica, do jovem místico, do misticismo, do esoterismo. Tome muito cuidado com tudo isso. Beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que você acha interessante compartilhar. Se você tiver alguma dúvida ou algo a contribuir, deixa aqui nos comentários. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.